Amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 17. Lucas, capítulo 7, a partir do 17. Eu não sei se eu passei para a projeção aí 19, me perdoe se eu passei, mas vamos ler a partir do 17, por favor. Lucas 7, a partir do versículo 17. Amém? Eu que estou conferindo aqui. É isso mesmo. Vamos lá. A palavra de Deus diz o seguinte: essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Os discípulos de João, e aqui o João Batista, contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Dirigindo-se a Jesus, aqueles homens disseram: João Batista nos enviou para te perguntarmos: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros: voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou, o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e mais que um profeta, este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Glória a Deus pela sua palavra. Amém? Interessante, eu quero começar a falar sobre essa frase de Jesus, né? Ele chega para os discípulos de João Batista e fala assim: bom, agora que vocês viram o que eu estou fazendo, vão lá e contem para João. Os cegos enxergam, os coxos andam, os cativos são libertos, as coisas estão acontecendo. Aquele que não era dizimista passa a ser dizimista, né, Edson? O emprego vem, o sustento chega, a cura chega. Volta para lá, fala para ele o que eu tenho feito no meio do povo. Jesus estava desenvolvendo o seu ministério, ensinando seus discípulos, alcançando pessoas, pregando a palavra. Mas há um tempo atrás, antes desse episódio de Jesus, João Batista, seu primo, estava desempenhando o seu ministério, um papel importantíssimo. Jesus mesmo cita a profecia que diz: olha, uma pessoa viria, né, que viria antes de Jesus para preparar o caminho. Vós que clamam ao deserto. Traria uma mensagem, trouxe uma mensagem dura de arrependimento. Arrependam-se, pregando a todos, preparando o caminho para Jesus. João pregava no deserto, não tinha medo de falar as verdades, até que foi preso.
falou das autoridades, condenou o pecado, e as autoridades o prenderam. E ele então agora está preso, esquecido, enquanto Jesus, aquele ao qual ele havia preparado o caminho, estava então exercendo seu ministério. João, primo de Jesus, preso, porque pregou a mensagem. Jesus, Rei dos Reis, o Messias, falando, pregando, curando, exercendo o seu ministério. E aí as notícias chegam a João na cadeia. João ouve tudo aquilo. Agora olha o que é interessante. Nós estamos falando de alguém, um profeta arrojado, ousado, cheio do Espírito Santo, cumprindo uma profecia, pregando no deserto, foi preso, porque pregou a verdade. Esse homem era um homem de Deus, não era um homem de Deus? Era um homem valente, um homem de fé, era um homem convicto daquilo que estava fazendo. Vai para a cadeia. Ninguém quer ir para a cadeia. Se a cadeia é ruim hoje, imagina há 2000 anos atrás. E ele vai para a cadeia. E lá ele é esquecido. As notícias chegam. Sobre quem? Sobre Jesus. Sobre os milagres. E ele pede aos discípulos. Olha que coisa interessante. Olha que situação. João, esse homem de Deus, chega para os discípulos e fala assim: vocês me fazem um favor? Tem como vocês irem lá falar com Jesus? Para a gente saber se é ele mesmo. Para a gente saber se é ele mesmo. Engraçado, interessante que João ainda acrescenta assim: eu preciso saber se é ele mesmo ou vou ter que esperar outro. É ele ou a gente vamos esperar outra pessoa? É ele mesmo? O interessante é que hoje nós estamos aqui no culto da resposta. E às vezes nós estamos assim, igual João Batista. Será que Jesus vai fazer mesmo esse milagre ou tem que esperar de outra pessoa? Será mesmo que Jesus vai mudar meu cenário? Será mesmo que as coisas vão acontecer na minha vida? Será mesmo que a gente vai conseguir esse ano romper? Ou a gente vai ter que esperar mais coisas acontecerem? Assim como João Batista quis ter uma resposta, nós também queremos, ou pelo menos deveríamos querer. Talvez você está aqui falando assim: até quando o meu esposo não vai se converter? Será que eu vou ter que fazer mais coisas para o meu filho voltar? Jesus, se o Senhor não fizer, quem vai fazer? Eu tenho que esperar outra pessoa? Agora, o interessante é que da mesma forma que João Batista quis ter uma resposta, e teve uma resposta de Jesus, nós precisamos entrar na presença do Senhor, procurando ter nossas respostas, entendendo, sabendo, crendo que Ele vai dar essas respostas. Que Jesus é Deus e nos responde, nos consola, trata da gente, nos cura, nos ensina, nos protege. Ele está no controle de todas as coisas, Ele é um Deus que responde. Mas nós temos que perguntar. Por isso, o tema da minha mensagem hoje é: busque respostas em Jesus. Busque respostas. Assim como João, primo de Jesus, bola de fogo, profeta, ele precisou buscar respostas no Senhor. Ele precisou buscar respostas em Deus. E esse episódio aqui, ele nos dá algumas lições muito importantes, para que eu e você também obtenhamos respostas no Senhor. E o que aprendemos aqui sobre as perguntas que fazemos e as respostas de Deus que recebemos? Primeiro, não deixe de buscar respostas em Jesus, pois há dúvidas que atormentam nossas vidas, nossa alma, nosso espírito. Há dúvidas que nos atormentam, que mexem com a gente, que tiram a gente do prumo, da rota, faz a gente perder o sono,
faz a gente ficar um pouco desnorteado. Há dúvidas que mexem com a gente. Ué, pastor, mas com a gente, homem de Deus, mulher de Deus, a gente vive em dúvida? Sim, há dúvidas que atormentam nossas vidas. Versículo 18 e 19, os discípulos de João contaram-lhe todas essas coisas. Chamando 2 deles, enviou-os ao Senhor para perguntarem: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Irmão, João estava na prisão. Lugar bom não era. João foi esquecido. João estava atormentado. Ele não estava bem, não. João não estava tranquilão, não. João estava ali, poxa, estou aqui, pô, fui esquecido. As notícias chegaram. Pô, Jesus está curando, libertando, fazendo e acontecendo. Aí eu estou aqui. Queria estar participando dessa festa também. Queria estar lá orando e vendo as coisas acontecerem. Eu queria estar do lado do mestre. Eu queria estar lá. Eu estou aqui preso. Eu fiquei perguntando, quando esse texto veio na minha mente, eu fiquei perguntando, por que João mandou perguntar? É ele mesmo? E eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a pensar sobre isso. E eu comecei a entender a mente de um homem atormentado. A mente de um homem que estava começando a ceder por suas dúvidas. Eu não estou dizendo que João começou a ficar descrente. Eu não estou dizendo que João pensou em largar Deus. Não é isso. Mas era um ser humano. Ele começou a pensar, caramba, Jesus não podia me tirar daqui não? Eu estou conjecturando, né? Será que Jesus não podia vir aqui e acabar com tudo? O que seria possível, né? Com certeza seria possível. Jesus poderia, como fez com Pedro, abrindo milagrosamente as portas da prisão, quebrando as cadeias, todo mundo dormindo, e Pedro saiu andando, como se nada tivesse acontecido. Jesus podia fazer igual fez com Paulo e Silas, adorando à noite, terremoto, quebra-se tudo, acabou, eles saíram. Se aconteceu com esses, aconteceu depois, né, um pouco depois, mas se aconteceu com esses homens de Deus, podia ter acontecido com João também. Ora, João no mínimo pode ter pensado, por que Jesus não veste a sua capa de rei dos reis e fala assim, ó, acabou para Roma, eu estou aqui agora, o Senhor chegou. Grande verdade é que a libertação de João não chegou. O que chegou para João foi a morte, perdeu a cabeça. Mas esse homem, antes de chegar o dia da sua morte, ele começou a pensar, será que é ele mesmo? Porque se fosse ele, se é ele, ele poderia me libertar. Se é Jesus mesmo, ele poderia acabar com essa prisão. Ele poderia acabar com o sofrimento. Se é Jesus, ele poderia resolver todos os meus problemas. Inclusive o maior deles, eu estou preso. O interessante é que nós vivemos momentos como esse de João. Fala a verdade. Quantas vezes você já não questionou a Deus e falou assim, Deus, poxa, o Senhor é todo poderoso, por que isso está acontecendo? Essa doença? Pô, câncer para o Senhor não é nada, pô. Aí você vai cheio de fé lá no oncologista. Não, Deus vai curar, pô. Aí a primeira consulta, segunda, terceira, nada acontece, meses de tratamento, tem que operar. Será que você não parou no meio do tratamento e falou assim, Deus, precisava tudo isso? Precisava esse tempo todo de tratamento, perder cabelo? Aí você olha para a tua empresa, para o teu emprego, tua família, coisas acontecendo. Será que você não já chegou e falou assim, Deus, será que precisava passar por isso? Nós vemos problemas, vivemos problemas, nos sentimos presos, temos perdas, tristezas, passamos por ansiedades, dúvidas. E a gente pode chegar a perguntar, será que nós temos Jesus mesmo? Será que eu sou crente mesmo? O Espírito Santo está em mim? Será?
Será que Ele está cuidando de mim mesmo? Porque para passar por isso, eu estou preso. Mas vemos que, nesses momentos, o canal do Espírito Santo, ele continua aberto, tocando em nossas vidas, direcionando-nos, abençoando-nos e nos protegendo. É nosso direito chegarmos perto do Senhor e falar: Deus, está doendo, é isso mesmo, precisa disso, não estou entendendo o motivo, para que isso, Senhor, por que isso? Eu estou no deserto, estou preso, estou sofrendo, está complicado. Agora, é nosso dever acessar o Senhor e perguntar para Ele: o Senhor está comigo? Posso te sentir? Me direciona, fala comigo, me abraça, por favor, faz alguma coisa, me dá respostas, porque eu estou com esse problema e estou sendo atormentado na minha alma. Foi assim que o profeta Abacuque começou o seu livro. Até quando, Senhor? O famoso profeta do até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou sair, vou ter medo? Até quando eu vou estar com esse dinheiro contadinho? Até quando essa doença vai me atormentar? Até quando eu vou conviver com essas pessoas que estão fazendo mal a mim? Até quando, Senhor? Foi o que Abacuque disse. Abacuque capítulo 1, a partir do versículo 2. Até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Olha o que o profeta diz: estou clamando, o Senhor não está me ouvindo. Ele pensava que não, né? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim, há luta e conflito por todo lado, teus olhos são tão puros. Olha como é que o profeta vai na intimidade com Deus. Teus olhos são tão puros, que não suportam ver o mal. Eu sei disso, eu sei que é o Senhor. Não podes tolerar a maldade. Por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Abacuque fala assim: Senhor, não é possível, o Senhor ama a justiça, o Senhor ama a minha vida, eu sou teu, como é que eu estou passando por isso tudo? Até quando? Assim como João Batista, Abacuque, assim como Paulo, atormentado por um espinho na carne, assim como muitos de nós, sofrendo, vendo maldade acontecer, o inimigo investindo contra nossas vidas, o mundo, tentações, tantas coisas, assim como esses relatos bíblicos buscaram respostas, nós também precisamos aprender esse princípio. Nós devemos constantemente nos apresentarmos diante de Deus. Paulo não fala isso em Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas ao contrário, se apresentem diante de Deus com ações de graças, com súplicas, esperando, aí eu vou completar, esperando que Deus te responda. Deus vai te responder. É uma ordenança, é um direcionamento do Senhor. Se apresente diante dele, pergunte, faça seus questionamentos, não viva tormentos, não fique com fantasmas te amedrontando, atormentando sua vida. Será que vai acontecer? Não sei, é isso, e agora, o que eu faço? Chegue diante de Deus, venha ao culto da resposta, toda quarta-feira, fala assim: ou não, eu vou domingo adorar, eu culto de celebração, mas na quarta eu vou, porque eu vou para procurar a resposta. Eu vou, porque senão não vai ficar na minha vida assim não. Eu vou orar todos os dias, eu vou ler a Bíblia todos os dias, eu vou orar na minha casa, eu vou na célula, mas eu vou estar lá também, eu quero resposta do Senhor. E nós vamos orar, nós queremos orar para que esse culto seja marcado por resposta do Senhor. Sabe qual é o desafio da nossa igreja? Toda quarta-feira desse ano você vai ver um testemunho aqui, que vai ser gravado e vai ser colocado para você. E a gente não quer que seja testemunho velho não, irmão. Claro, nós começamos a pedir testemunho das pessoas, mas a gente quer saber se hoje Deus não vai fazer alguma coisa com você. Você vai sair daqui hoje e vai já falar para a gente: ó, Deus me respondeu. Amém. Você crê nisso? Amém? Então começa a orar: Deus, eu quero estar naquele telão lá, eu quero ser gravado, eu quero meu vídeo lá, porque eu quero a resposta do Senhor.
Mas você tem que perguntar. Você tem que se apresentar diante de Deus. Vá a Deus todos os dias. Pergunte, questione, apresente suas dores. Não murmure. Não negue o Senhor. Não vire as costas para o Senhor. Mas se deite no colo do Senhor e fale, está doendo mesmo, mas da tua presença eu não saio. Porque eu sei que o Senhor tem respostas para mim. Segundo lugar, o que aprendemos sobre as perguntas que fazemos e as respostas de Deus que recebemos? Jesus nos responde com palavras, mas também com obras, pacificando os nossos corações. Olha que interessante, versículos 21 a 23, naquele momento, ou seja, os discípulos de João Batista perguntaram para Jesus, é o Senhor mesmo? João Batista está meio atormentado, e aí Jesus, ele não chega assim e fala, não cara, vai dizer para ele, que sou eu mesmo cara, sou Jesus, aquele que ele pregou lá, preparou o caminho, fala para ele que sou eu cara, vamos orar aqui antes. Jesus ouve a pergunta e faz o seguinte, naquele momento, Jesus curou muitos que tinham males, doenças graves e espíritos malignos, e concedeu a visão a muitos que eram cegos. Então, ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres, e feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Irmão, Jesus, ele não ficou chateado com a pergunta. Jesus não ficou, caramba, papelão do João, hein? Nessa altura do campeonato, estou aqui desenvolvendo meu ministério, João está com esse medinho aí, poxa. É João Batista, né, gente? Papelão, Não. Jesus não ignorou a pergunta. Jesus não mediu assim, que pergunta mais boba. Irmãos, esse texto eu conheço há muitos anos. Nunca tinha estudado sobre esse texto. Por que João fez essa pergunta? Passar batido, pelo menos para mim. Porque foi uma pergunta tão assim, caramba, perguntou se é Jesus mesmo? Claro que era ele. Mas para mim que estou lendo, né? Mas João estava preso. E aí, Jesus, ele não mede, né? Poxa, não. É uma pergunta. Toda pergunta merece uma resposta. Todo mundo que chega para perguntar merece ser atendido, merece uma atenção. Jesus não ficou chateado, não ficou zangado, porque as dúvidas eram sinceras. Porque os questionamentos foram sinceros, porque o coração foi aberto, houve nudez, houve transparência. Ei, estou mal. Houve uma oração sincera. Mas também, Jesus não livrou João da prisão. Ele respondeu, mas João continuou na prisão. Ele apenas acalmou o coração de João. Agora, talvez João quisesse ouvir. Manda falar para João, daqui a uns dias, vou levantar meu exército, a gente vai chegar quebrando tudo. Pode aguardar, João, daqui a uns dias tu vai ver, milagrosamente, tu vai sair dessa cadeia, irmão, nós vamos celebrar eternamente. Talvez João quisesse ouvir, fica tranquilo, o que é desse povo aí está guardado, Roma vai cair. Mas ouviu, a misericórdia e graça estão aqui, pois muitos têm sido curados e salvos. Ao invés de João ouvir uma mensagem que ia levantar a moral de João, vamos vencer, vamos guerrear, qual é a mensagem que João ouviu? João, deixa eu te contar um negócio, a graça, a misericórdia, a palavra de salvação chegou. João, sabe aquilo que tu estava pregando, João? Está acontecendo. João, as pessoas estão se convertendo, João. João, tem gente sendo salva, tem gente sendo curada, João.
Aquieta teu coração. Porque o meu plano, escuta bem isso, porque o meu plano está em execução. João, não é o teu plano, João. Ricardo, não é o teu. Maria, Gabi, Paula, não é o teu plano não, é o de Deus. Acalma o teu coração, pô. Calma aí. Mas Senhor, eu perdi o emprego. Ei, é o plano de Deus, não é seu não. Tem história para contar ainda aí, para acontecer. Acalma o coração. As respostas de Jesus para as nossas perguntas nem sempre virão com a solução que queremos. Ou nem sempre virão com as palavras audíveis, né? Filho, faça isso, perceba isso aqui, olha, essa é a direção. Não. Jesus pode nos responder através das circunstâncias ao nosso redor. Jesus nos responde mostrando o que é mais importante. O momento ou a eternidade? O que é mais importante? A notícia de hoje ou o fim de todas as coisas? O que é mais importante, gente? Uma cura momentânea ou a salvação eterna? Uma solução temporal ou o grande plano para a humanidade ou para a salvação da humanidade? Deus nos responde acalmando os nossos corações, dizendo que, mesmo que vivamos momentos de dor e prisões, o seu plano continua em ação e tudo continua sob o seu domínio. Não quer dizer que a nossa dor não importa. Não quer dizer que Deus não chora com a gente. Não quer dizer que Deus não chega junto e fala assim, filho, eu estou com você. Mas quer dizer que talvez a nossa dor, nossa prisão, nosso momento de dúvida, faça parte de um plano maior, que é o plano do Senhor. Nós devemos buscar respostas em Jesus, pois assim conseguimos ver o todo, além das nossas dores. Conseguimos ver que, embora estejamos com dores e necessidades, há outras necessidades sendo supridas, há outros milagres acontecendo, há um mundo espiritual em ação, há um Deus operando e sustentando, gerindo todas as coisas, há bênçãos, inclusive em meio às dores, gente. Nós somos chamados para tirar os olhos da gente e olhar ao redor. Caramba, irmão. Você está vendo o testemunho que você ouviu aí? Você ouviu o testemunho do Edson? Eu nem lembrava que a minha casa estava envolvida nesse negócio. Só lembrei que a célula era lá em casa, mas eu saía sempre, né? Era a célula que eu menos visitava. Era bom que quando eu chegava assim, às vezes o pessoal deixava uns lanchinhos lá para mim. A minha casa estava envolvida. Pô, que bênção, cara. Aconteceu um negócio lá em casa. Nem planejei isso. Aí eu comecei a ver, caramba, que legal. Minha casa está sendo bênção. Tem gente aí que está sendo abençoado. Tem gente aí que orou. O outro virou dizimista, conseguiu um emprego. O filho voltou para Jesus. Caramba, irmão, quanto milagre. E talvez, naquela época, naquele tempo eu estivesse preocupado com outras coisas. E eu nem estava percebendo que os milagres estavam acontecendo ao meu redor. Os milagres estavam acontecendo ao meu redor, irmão. Caramba! É isso que acontece quando você pega, abraça a visão de Deus para a tua vida, a visão de Deus para a igreja. Vai liderar uma célula, vai discipular alguém, abre a tua casa para uma célula, entra para o ministério, seja fiel ao Senhor. Aí daqui a pouco, você até pode estar com dor, mas os milagres vão começar a acontecer na tua vida, ao redor de você. Porque o plano maior de Deus está acontecendo. E você está no barco, tu está na embarcação. Tem gente do lado sendo curada, tem outro arrumando emprego, tem um ali que casou, está feliz de novo. Caramba, ó, tem um filho aqui que voltou para casa, e você está nessa embarcação. Os milagres estão acontecendo. E aí Deus fala, ei, tira os olhos da tua dor, rapaz. Olha o que está acontecendo em volta. A graça, a misericórdia, a salvação, o reino dos céus está aí. Talvez a resposta de Deus que você está procurando para a sua dor hoje, não venha com a solução para a sua dor. Talvez ela venha
através de ferramentas do Senhor, que vai pacificar o seu coração e fazer você enxergar o plano dele em execução. Você precisa de respostas? Busque-as. Mas esteja pronto para ver o todo que Deus vai te mostrar. Esteja pronto para não ter a solução, mas para se alegrar com o todo que Deus está construindo ao seu redor. Esteja pronto para não sair da prisão. E até para morrer na prisão. Mas também para celebrar a libertação, a cura e a transformação de muitos. Onde você vai também receber uma pedrinha na tua coroa, dizendo assim: ei, você foi para a prisão? Perdeu a cabeça lá? Mas muitas pessoas se converteram também porque você pregou o evangelho, porque você foi para a prisão, porque você sentiu dor, porque você passou por isso. Acalma o teu coração. E em terceiro e último lugar, o que a gente aprende sobre as perguntas que fazemos e as respostas de Deus que recebemos? Jesus nos exalta através das nossas provações. Veja bem, você hoje pode estar sendo provado, pode estar passando por alguma coisa muito complicada. Só que o plano de Deus não é te dar a solução talvez hoje. Pode ser, gente. Glória a Deus por isso. E nós viemos aqui buscar isso também. Mas há uma revelação desse texto aí muito poderosa. Talvez Jesus vai usar essa tua provação, esse teu momento de dor, de choro, para te exaltar. Talvez nem aqui na terra, ou pelo menos você nem vai ver essa exaltação. Mas você vai usufruir dessa exaltação na sua eternidade. Versículos 24 a 28 dizem que depois que os mensageiros de João foram embora, aí Jesus começou a falar à multidão: ei, vocês foram buscar quem lá no deserto, hein? Aí eu vejo assim, talvez a humanidade de Jesus, né? Jesus tratou com os discípulos, manda esse recado para João, que ele precisa acalmar o coração, manda ele ver que o reino dos céus está aqui, sou eu mesmo, sou Jesus, sou Deus. Fala para ele acalmar o coração, fica tranquilo, que o final vai ser bom. Mas ele era humano também, Jesus, 100% Deus, 100% humano. O coração dele deve ter ficado assim: meu primo, né? Caraca, meu primo. E esse povo aqui, ele deve ter voltado para o povo firme, né? E ele falou assim: vocês, que ele não estava na pauta pregar sobre João Batista, ele começou a falar: vocês foram buscar quem lá no deserto? Vocês foram buscar o pregador top da galáxia, um cantor famoso? Foram buscar aquele culto, né, dos milagres? Vocês foram buscar o quê? Ele fala assim, ó: um caniço agitado pelo vento? Ou um homem vestido de roupas finas? Esses homens estão no palácio. Aí ele vai falar assim: foi um profeta? Sim, mais que um profeta. Esse era aquele de quem estava escrito: enviarei o meu mensageiro à tua frente, ele preparará o teu caminho diante de ti. Irmãos, por muitos anos da minha vida eu questionava assim, né, uma conjectura teológica mesmo, assim: poxa vida, né? Por que João Batista não foi um dos 12? Pô, ia ser bênção, né, irmão? Um dos 12. João Batista ia arrebentar a boca do balão, porque ele já era ousado. Antes de Jesus chegar, já era um cara, né, bola de fogo. Aí Jesus me chama 12 Zé Ruela, tudo despreparado. João Batista ia querer mandar todo mundo embora. Falava: Jesus, não dá para esses caras não, Jesus. Eu ficava me perguntando. Meu irmão, Deus sabe o seu propósito. Deus falou assim: não, João Batista é muito top, deixa ele ir logo para o céu, que ele já cumpriu o que tinha que cumprir. Não sei. E aí Jesus fala o quê? E eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Meu Deus do céu.
Tu imagina Jesus está pregando, irmão, curando, fazendo um montão de coisa, o ministério dele arrebentando. Aí chega o discípulo de João Batista para incomodar Jesus. Ó, João perguntou se é o Senhor mesmo, tal, não sei o quê. Jesus faz os milagres, manda eles embora. Mas ele para e fala assim, ó, esse cara aí que está preso, que vai morrer, tem ninguém melhor que ele aqui. Nascido de mulher, irmão, o cara é o cara. Ele é o top. Jesus bota João Batista lá em cima, irmão. Exalta na frente de todo mundo. Só que João Batista estava preso. João Batista nem viu. João Batista nem soube disso. João Batista morreu, irmão. Mas a exaltação aconteceu. Mas a glória a Deus foi dada pela vida de João Batista. E os frutos de João Batista os seguem até hoje. Por isso nós estamos falando dele aqui. O galardão de João Batista está com ele, irmão, para a eternidade. Aonde ele vai usufruir para a eternidade. Jesus não tira João da prisão, mas o exalta diante de todos. Ele não foi exaltado por homens, foi por Deus, gente. O seu ministério, sofrimento, sua provação, renúncia, dor, prisão, foram motivos de quê? De exaltação. Deus foi glorificado. Logo após o rol da fama, né? Da fama da fé, lá em Hebreus 11, tem uma citação de homens e mulheres de Deus que impactaram, né, o mundo. Homens e mulheres de Deus de fé. E aí, Hebreus 12 começa. Diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, esses homens e mulheres de Deus que passaram antes da gente, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Esse texto aqui para mim diz o seguinte: ei, vocês vão pro pega para capar, irmão. Vocês vão para a zona de confronto direto, trocação mesmo. Vocês vão da porta lá, da pernada na porta do inferno. É isso que eu espero de vocês. Então, não desanimem. Levanta o ânimo. Chega diante de Deus, abre o coração. Está em sofrimento, está em dor, está acontecendo alguma coisa. Pois é. Deixa Deus te consolar. Mas lembra, você está aqui é para brigar, irmão. É para ir à luta, levantar a cabeça. É para você falar o seguinte: eu sou de Deus. Deus e eu, nós somos maioria. Ninguém ganha da gente. De quem nós queremos receber exaltação? A quem nós queremos agradar? Nós temos que pensar nisso na vida que nós levamos hoje. Nós queremos agradar a nós mesmos, patrão, família, amigos, sociedade, ou a gente quer agradar a Deus? A gente quer ser exaltado por quem? Chegar no lugar, não, abre aí, pô, paga nada, você aqui é VIP, quer um pouquinho de Coca-Cola aqui geladinha, de graça, senta no melhor lugar, melhor cadeira. É isso que a gente está querendo? Ou a gente está querendo agradar a Deus, que talvez, por agradar a Deus, a gente vai ouvir o seguinte: ei, está demitido. Não, você aqui não tem vez não. Você aqui, a gente não quer você aqui não. Se a gente quer agradar a Deus mesmo, nós vamos talvez viver coisas como essa. E perdemos amigos. Caramba, não dá nem mais para ir naquela reunião lá que o pessoal não quer mais falar com a gente, porque a gente é crente agora, porque a gente é justo, porque a gente é íntegro, porque nós somos santos, porque a gente quer a santidade. A gente não faz mais besteira. A gente mudou, nós somos agora nova criatura. Ao passarmos por momentos onde precisamos de resposta, gente, nós precisamos lembrar que podemos sofrer aqui. Aqui nós podemos sofrer. Mas a vida perfeita não será aqui. Está longe de ser aqui. No mundo nós vamos ter aflições. Jesus falou, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu vou estar contigo, você vai vencer também. Agora, quais foram os valores de João Batista para que ele fosse exaltado?
João Batista não se dobrou diante das circunstâncias adversas. Jesus não falou? Vocês foram ver quem? Um caniço agitado pelo vento? Não, irmão. Tinha uma árvore ali bem plantada, solidificada ali, enraizada, dando fruto. Pode bater tempestade, pode falar mal dele, pode ameaçar, não se curvava. João Batista. João não foi seduzido pelo poder. Ele poderia, estou falando de todo mundo, de repente, aí vem o rei. Quanto o rei eu não vou falar não. Que aí vai que talvez eu consiga alguma coisa com ele. Não é bom ter inimigo grande, né, irmão? Mas não, João falou assim, é pecador, irmão. Vai ouvir. Tem poder, não tem poder. Pode me conseguir uma vaguinha, não pode. Vai ouvir. Porque eu sou homem íntegro, sou mulher íntegra. João foi bem preparado para o ministério, gente. Diz a história que ele foi viver com os essênios. É o que se entende. Que viviam destacados nas cavernas, no meio do deserto. E ali foi treinado, discipulado, se absteve de contaminações. Falou assim, meu ministério é muito sério. Nós também temos que fazer isso, poxa. Nosso ministério também é muito sério. Você lidera uma célula, irmão, isso é muito sério. Você tem que liderar bem. Você serve no ministério aqui na igreja, é muito sério. Você se colocou à disposição para discipular uma pessoa, isso é muito sério. Por que faz mais de um mês você não encontra com essa pessoa? E quando encontra, só fica falando da vida, baboseira, e ninguém cresce nada. Tem que se preparar, pô. É o teu ministério. João cumpriu plenamente o seu ministério. Por isso que ele foi exaltado. Ele morreu degolado. Fracassou para os homens, mas foi tremendamente bem sucedido para Deus. Nossa maior recompensa, gente, não está aqui. João Batista foi o maior. Foi reconhecido, mas nem desfrutou disso aqui na terra, mas desfruta até hoje no céu com o galardão que ele recebe. Muito mais vale ser considerado por Deus como maior do que pelos homens. Por isso, procure suas respostas em Jesus, mas olhe para a eternidade com Jesus. Não deixe que os problemas façam você viver uma vida atormentada. Vá a Jesus, sempre busque respostas. Olhe o que Jesus está fazendo ao seu redor, mesmo que Ele não te tire do seu problema. Glorifique-o por causa dos milagres. Ele está operando, o plano maior está acontecendo. E não desanime, gente, pois em meio às provas, Jesus nos exalta, devido à nossa perseverança com Ele. Juntos dele, venceremos o mundo que investe contra nós.